Olá a todos aqueles que têm a oportunidade de estar a assistir a este vídeo. Vamos ter agora uma pequena entrevista com o pastor André de Oliveira. Ele é responsável, o diretor executivo do Ministério Prega Palavra, e vamos aproveitar então para falar sobre alguns assuntos, obviamente sobre pregação, com o pastor André. Pastor André, é um prazer então poder gravar este pequeno vídeo. Queremos apenas dar a conhecer um pouco o Ministério Prega Palavra e também falar um pouco sobre a pregação expositiva e isso, mas vamos começar então pelo Ministério Prega Palavra. O que é o Ministério Prega Palavra? Ok, obrigado, pastor Tiago, por essa oportunidade. Prega Palavra ele é um ministério de treinamento que visa capacitar pastores e pregadores na habilidade da entrega do sermão expositivo, e o objetivo do Prega Palavra é trazer a centralidade das Escrituras ao culto na igreja. Então, o Prega Palavra ele é um ministério que nasce na primeira igreja batista de Atibaia e visa reciclar, capacitar e direcionar os pastores na prática da exposição bíblica. Esse é o objetivo final do Ministério Prega Palavra. Em que países estão envolvidos, só para sabermos um pouco mais? Nós estamos, a Prega Palavra nasce no Brasil, nós estamos em todas as capitais praticamente do Brasil, com a única capital que não estamos é o Distrito Federal. Estamos com 2 grupos em Angola, 2 grupos em Venezuela, um grupo em Cuba e um grupo em Moçambique. Muito bom. E qual é a importância da pregação expositiva? Olha, a pregação expositiva ela é importante porque ela nutre a igreja de Cristo. Nós entendemos que a única ferramenta que pode trazer vitalidade, a única ferramenta que pode trazer alimento à igreja é a pregação. E quando nós falamos sobre pregação expositiva, diga-se de passagem que a pregação ela altera absolutamente tudo que existe em uma igreja, desde a sua liturgia até a sua compreensão doutrinária. Isso tudo é modificado por meio da pregação expositiva. Então, há uma crise muito significativa no mundo inteiro por ausência de pregação. As igrejas, elas são igrejas, na sua grande maioria hoje, pautadas em performance, e eles procuram meios e receitas que possam promover crescimento à igreja. Mas uma coisa interessante, pastor Tiago, há um ministério nos Estados Unidos de um pastor chamado Tom Rainer, e ele fez uma série de pesquisas desde a década de 70 até final dos anos 90, início dos anos 2000, e ele fez umas pesquisas mais ou menos em torno de 550 igrejas, se não me falha a memória, e vem acompanhando desde a década de 70 essas igrejas. E ele descobriu que as igrejas que mais cresceram foram as igrejas que se mantiveram com práticas, permaneceram em práticas simples como oração e pregação. E isso realmente nos encoraja, porque o nosso ministério ele é um ministério voltado apenas para capacitar o aluno na pregação expositiva, e diante disso revela também a necessidade, o porquê se torna importante de um ministério como esse, em trazer ferramentas onde a igreja passa a ser nutrida e o pastor tenha um compromisso específico com a pregação bíblica. Muito bom, muito obrigado. Ainda não terminamos, tá bom? Está a ser bom. Sim. Então eu quero continuar. Tenho mais uma pergunta, e pode ser até que possa surgir outra, mas não prometo. Mas uma pergunta sobre... esta é uma pergunta bem pessoal. Que conselhos daria a mim, um pregador, a um jovem pastor, e que conselhos também daria a um pregador, a um ministro da palavra, a um pastor que possa estar a assistir a este vídeo sobre a pregação? Que conselhos? Certo. Bom, o conselho primário é prega a palavra. Né? Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. E interessante observar que Paulo faz essa recomendação a Timóteo logo em um contexto em que ele diz anteriormente que toda a escritura é inspirada e útil por Deus para
repreender, corrigir e instruir o homem na justiça, né? Mas o conselho que eu digo é que os pregadores eles sejam zelosos com a prática, suas práticas espirituais, principalmente aquelas em que levará o seu próprio coração à reflexão, a uma intimidade maior com Deus, através de leitura, através de orações, práticas piedosas, para que ao pregar a palavra de Deus ele consiga levar o seu público a se identificar, fazer aquela relação entre o texto antigo e o mundo contemporâneo de uma forma que sua igreja consiga se identificar com aquilo que está sendo pregado. Então, pregar a palavra de Deus, esse é o conselho maior. Como pregar a palavra de Deus? Sendo um homem piedoso, cuidando de si mesmo e da boa doutrina. Essa é a melhor forma que nós podemos proclamar a palavra de Deus, né? No nosso contexto atual, a doutrina está divorciada de práticas espirituais. E é muito fácil se falar algo, mas não se viver aquilo. E é importante lembrar que, como pregadores, nós devemos tanto viver para comunicar, como comunicamos para viver. Então, isso é muito importante. Então, meu conselho aos jovens, aos pregadores atuais, é que leiam mais. É impossível ser um bom pregador da palavra de Deus com pouca leitura. Infelizmente, no mundo hoje, a grande maioria dos pastores, conhecendo a realidade de diversos contextos fora do Brasil, a grande maioria dos pastores tem pouquíssimos livros. Isso, de fato, é um pouco assustador, porque nossa matéria, nossa ferramenta são livros, pesquisas, né? E aliado a práticas espirituais. Os pastores contemporâneos, eles quase não oram mais, quase não buscam mais a face de Deus, e isso tem sido uma observação também que nós possamos deixar aqui para se pregar a palavra, porque o maior conselho é: pregue a palavra. Somente ela, nada mais do que ela. Esse é o papel daqueles que foram vocacionados por Deus. Uau, excelente. Eu prometo que agora sim é a última pergunta, tá bom? Eu gostaria que, porque está a ser tão bom ouvir o pastor André e os seus conselhos e falar sobre a importância da pregação expositiva, e não só da pregação, da oração, que muitas vezes não é mencionado e que deve ter um lugar na prática espiritual de todo aquele que ministra com a palavra, sem dúvida essencial. Mas gostaria também de aproveitar para quem quiser, quem está a assistir a este vídeo, tem a oportunidade de assistir a este vídeo, tem mais interesse sobre o tema de pregação expositiva, algum livro ou par de livros que possa recomendar a leitura deles em português? Sim. Nós temos bons livros. Um livro do A.W. Tozer, que enquanto você mencionava a oração, me veio à mente, porque nesse livro ele trabalha um pouco quando lhe é perguntado justamente qual que seria mais importante, a pregação ou a oração, e ele diz: olha, o pássaro não pode voar somente com uma de suas asas, ele precisa voar com as duas asas. Se não me falha a minha memória, Deus Soberano de A.W. Tozer, posso ser que eu esteja um pouco alterado, mas o livro é do Tozer. Podemos até rever depois isso, se for necessário. Mas eu gostaria de deixar uma lista de alguns bons livros sobre pregação. O primeiro, Pregação Cristocêntrica, de Bryan Chapell. Esse talvez é um dos melhores livros que eu já li sobre hermenêutica, sobre práticas de pregação, como se constrói uma pregação. Então esse é um livro que vale muito a pena. No Brasil ele é publicado pela Casa de Cultura, a Casa Presbiteriana, e esse livro é um livro espetacular. Poderia citar outro também, que é Pregação Bíblica, do Haddon Robson. É um livro muito bom. Ele é um livro prático, de leitura fácil. Não é um livro acadêmico, mas é um livro que serve muito bem os seminaristas e estudiosos no Brasil, principalmente na área de pregação.
Nós temos um livro talvez um pouco mais complexo de leitura, mas muito bom, material técnico muito, de excelente qualidade, que é do Andreas Kostenberg, que se chama A Tríade Hermenêutica. Esse livro, ele é um curso. Okay. Então, um pregador, ao ter acesso a esse livro, ele praticamente terá acesso a um curso de hermenêutica de nível avançado, né? E outros bons livros que temos em língua portuguesa, como Prega a Palavra, do pastor Karl Lachler, um livro muito bom. Livros da Nove Marcas, série Nove Marcas, Pregação. Tem o pastor Tim Keller, Pregue, o título do livro é Pregue. Esse já é um livro mais sobre entrega, não tanto de hermenêutica, mas homilética, como se entrega e se comunica a fé em um contexto de ceticismo, um contexto onde a pregação, as narrativas, as histórias, elas são desacreditadas. Então, são livros que eu poderia deixar aqui, que ajudaria bastante aqueles que estão trilhando um caminho de pregação e querem melhor servir a igreja e o reino de Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram a este vídeo. Obrigado por acompanharem esta conversa por meio desta forma. Espero que tenham sido edificados e também desafiados a pregar positivamente as Escrituras, para a glória de Deus e para a bênção da sua igreja. Muito obrigado, pastor André, foi excelente este tempinho consigo. Amém. Deus o abençoe, tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigado.